O silêncio dos castelos e a lembrança do rei que jamais dormia. Histórias para dormir. Em uma noite tranquila, quando a névoa dançava suavemente entre as montanhas, Elara sentiu um chamado especial para explorar o castelo abandonado que se erguia ali, majestoso e esquecido. O lugar, embora marcado pelo tempo, ainda exalava uma aura de serenidade. Assim que cruzou o portão enferrujado, um mundo de sensações suaves a envolveu. O cheiro doce das flores silvestres que cresciam entre as pedras trazia memórias de dias passados, enquanto o som do vento sussurrava segredos da história guardada naquele abrigo. Com cada passo, a madeira rangia debaixo de seus pés, mas ao invés de medo, um sentimento de acolhimento a envolvia. As paredes, cobertas por musgo e sombras, pareciam contar histórias em um murmúrio suave, e Elara podia quase ouvir risos distantes misturados ao som das folhas dançando. O crepúsculo começava a pintar o céu em tons de rosa e dourado, envelopando o castelo em uma luz mágica, como se tudo ali estivesse esperando por ela. Em meio à penumbra, Elara avistou uma caixa empoeirada em um canto. A curiosidade a impulsionou, e com cuidado ela se aproximou. Ao abrir a caixa, uma leve brisa a envolveu, trazendo uma melodia antiga que ecoava como um lamento suave. Aquela música parecia estar viva, ressoando não apenas em suas orelhas, mas tocando seu coração. Era como se os ecos de um rei que jamais dormira se apresentassem, comprometido em proteger seu povo e seu legado. O toque da música a fez sentir uma conexão profunda com o castelo e sua história esquecida. Com um lápis e um bloco de desenho sempre à mão, Elara sentiu a necessidade de capturar a essência daquele lugar. Um pacto silencioso de contar a história perdida do rei e do que havia sido sua terra. As linhas começaram a ganhar vida sob suas mãos, quando seus olhos se perderam nas sombras que dançavam nas paredes. O calar das folhas e o sussurro do vento seriam seu guia. Conforme a noite se aprofundava, as estrelas começaram a aparecer, como pequenos faróis no céu. Elara percebeu que o castelo, agora seu refúgio, guardava segredos que ela ainda não tinha desvendado. Que mistérios estariam escondidos sob cada pedra, atrás de cada porta? Que novas aventuras poderiam aguardar por ela em suas próximas visitas? O mistério pulsava no ar, e ela sentia um leve aperto no peito, uma curiosidade suave que a fazia querer voltar. Enquanto o silêncio envelopava tudo, Elara respirou fundo, permitindo que a melodia ecoasse em sua mente, levando-a a sonhar com um mundo onde história e arte se entrelaçavam, onde cada traço seu seria um tributo ao rei que nunca deixara de vigiar seu povo. E, antes de mergulhar nas próximas histórias soníferas, só tenho um aviso. Algumas pessoas disseram que o YouTube tirou sua inscrição sem avisar. Será que aconteceu com você também? Dá uma olhadinha no botão aí embaixo para garantir que ainda estamos juntos nesse momento de paz. Se quiser deixar um like ou contar nos comentários de qual cantinho do mundo você escuta, vai ser um prazer imenso te ler. Sua presença aqui é como uma luz baixa no fim da noite. Agora sim, respire fundo, feche os olhos e siga nesse sonho contado. Enquanto o silêncio envelopava tudo, Elara respirou fundo, permitindo que a melodia ecoasse em sua mente, levando-a a sonhar com um mundo onde história e arte se entrelaçavam, onde cada traço seu seria um tributo ao rei, que nunca deixara de vigiar seu povo. O crepúsculo agora se transformava em um manto profundo de azul, e as estrelas começavam a brilhar como pequenas joias no céu, trazendo uma sensação de calma que parecia tocar cada canto do castelo. A música que emanava da caixa não cessava, mas agora tinha um novo tom, uma mistura sutil de melancolia e esperança. Com seu bloco de desenho em mãos, Elara sentia a necessidade de capturar cada nota, cada detalhe daquele ambiente.
As sombras dançantes tornavam-se suas aliadas, guiando sua mão enquanto desenhava formas que pareciam se mover com o vento. Era como se o castelo estivesse vivo, respirando com ela, compartilhando histórias que nem o tempo conseguira apagar. Num instante calmo, um leve aroma de lavanda a envolveu, e Elara se voltou, surpreendendo-se com a presença de uma pequena figura. Era uma coruja, seus olhos grandes e redondos brilhando como dois faróis sob a luz das estrelas. Ela pousou suavemente em uma das vigas de madeira, olhando para Elara com um ar de curiosidade e paciência, como se quisesse compartilhar um segredo. O coração dela se aquecia, e a sensação de aconchego a envolveu como um abraço de um amigo distante. Elara sorriu. Sua mão hesitou sobre o papel. A coruja parecia ser a guardiã daquele espaço, e algo naquela presença, serena e atenta, a lembrava de dias antigos passados em um aconchego familiar. As noites em que sua avó a levava à floresta, contando sobre os seres mágicos que ali habitavam, voltaram à sua mente. Histórias fogosas compartilhadas ao redor da fogueira, cabelos negligenciados e risadas ecoando sob a luz da lua. O calor daquelas memórias a envolveu, trazendo um conforto inesperado. Enquanto observava a coruja, Elara percebeu que havia magia nas pequenas coisas, na calma da noite, no rugir suave do vento e no brilho das estrelas. Aquilo a fez sentir que seu caminho atrás das histórias... A coruja, ainda olhando fijamente, emitiu um chamado suave, uma nota doce que ecoou na noite. Elara sentiu uma onda de emoções quentes invadindo seu ser. O amor, a saudade e o encantamento com o que estava ao seu redor. Levantou-se lentamente, observando a majestade que era o castelo, iluminado pela luz suave das estrelas. O que mais poderia se esconder nas profundezas daquele lugar, esperando ser descoberto? Com um sorriso tranquilo, ela fez uma promessa silenciosa. Voltaria, não apenas para desenhar, mas para ouvir as histórias que ansiavam ser contadas, aquelas que a convidavam a descobrir o que ainda permanecia oculto. Mas antes, ela olhou mais uma vez para a coruja, que a observava como uma amiga antiga, e se perguntou: que segredos aquele elo místico ainda tinha a oferecer? A noite se tornava cada vez mais profunda, e ela sabia que seu coração estava pronto para as novas descobertas que a aguardavam. Cada sombra, cada canto do castelo poderia esconder uma nova aventura, e Elara estava disposta a explorar. Com passos leves, seguiu em frente, deixando um rastro suave de esperança e curiosidade enquanto adentrava em um novo capítulo de sua jornada. Com um sorriso tranquilo, Elara virou-se para a coruja, que ainda a observava com um olhar sereno, como se soubesse dos segredos que habitavam o castelo. À medida que olhavam uma para a outra, um suave murmúrio de vento pareceu preencher o espaço entre elas, como um convite para continuar a jornada. O coração de Elara pulsava com uma expectativa delicada. Que histórias a aguardavam? Decidiu explorar mais o castelo, seus passos leves e hesitantes, absorvendo cada momento. O eco de suas pisadas batia nas paredes como um silêncio reverberante, enquanto sombras dançavam de maneira sutil, como se as paredes estivessem vivas. Cada canto trazia um sussurro do passado, e cada escada que subia parecia levá-la a novos mistérios. A atmosfera do castelo era uma mistura de melancolia e esperança, envolta em um perfume delicado de madeira envelhecida e musgo fresco. Elara continuou, permitindo que suas mãos deslizassem pelas superfícies rugosas dos móveis cobertos de poeira, como se estivesse tocando memórias antigas, despertando contos que apenas esperavam ser contados. Subindo uma escada espiral bem feita, fora do tempo, ela alcançou uma pequena sala com uma janela ampla. A luz da lua filtrava-se por ela, criando um padrão suave no chão.
Elara se aproximou da vidraça e olhou para o luar. Enquanto estrelas brilhavam como diamantes no manto profundo do céu. Era uma visão mágica, e naquele instante sentiu como se todas as preocupações do mundo tivessem desaparecido. Enquanto contemplava o céu, algo a fez parar. Uma leve lufada de vento suave trouxe consigo um cheiro familiar, um aroma de canela e maçã assada. De repente ela se viu nostalgia, lembrando-se das tardes sentadas à mesa com sua avó, que sempre fazia aquele lanche especial nos dias frios. As histórias contadas na luz difusa e acolhedora da cozinha, as risadas e o calor da companhia a envolviam como um cobertor. O coração de Elara aquecera, e um sorriso brotou em seu rosto. O eco daquelas memórias tão queridas parecia dançar ao seu redor, e por um momento ela se sentiu rodeada por um amor imensurável. A presença da coruja, agora observando-a do canto da sala, parecia confirmar que aquela conexão entre passado e presente era real, como se as memórias nunca tivessem realmente partido. Após um tempo, suas mãos fluíram suavemente até o bloco de anotações que trazia consigo. Em vez de apenas desenhar as paredes do castelo, começou a rabiscar a cena que agora habitava suas memórias. A mesa simples, o cheiro doce no ar, o olhar amoroso da sua avó. As linhas eram suaves, como se cada traço estivesse carregando todo o amor que sentia. O tempo parou enquanto ela desenhava, e a melodia da caixa ainda ressoava em seu coração, entrelaçando-se com sua própria história, revelando que o castelo não era só um lugar de incertezas, mas também um repositório de lembranças queridas. Por fim, Elara olhou novamente pela janela, sentindo-se mais conectada do que nunca. Mas ainda havia uma pergunta pairando no ar. O que mais este castelo guardava? Quais histórias ainda faltavam ser contadas? Que ecos de risadas ou suspiros a esperavam nas sombras? Com o coração aquecido e a curiosidade pulsando dentro dela, Elara decidiu que não voltaria só para desenhar. Voltaria para viver novas memórias, para explorar cada canto que ainda lhe era desconhecido, mas que claramente tinha muito a revelar. A intensidade do momento foi suavemente interrompida por um leve movimento. A coruja, agora bem próxima, pareceu inclinar a cabeça como se estivesse fazendo uma pergunta. E Elara, percebendo que a noite ainda estava jovem, fez uma promessa silenciosa. Estava pronta para descobrir mais do que aquele lugar tinha a oferecer, para saber quais novos capítulos estavam prestes a se desdobrar diante dela. E assim, na serenidade da noite estrelada, um novo mistério começava a se moldar, esperando para ser revelado. Elara ainda se perdia na contemplação da coruja, quando um suave movimento no canto da sala capturou sua atenção. A criatura, com seus olhos grandes e serenos, parecia estar esperando por algo mais, como se soubesse que a noite guardava uma surpresa especial. Lentamente, a coruja alçou o voo e, com um suave bater de asas, dirigiu-se para do outro lado da janela. Intrigada, Elara se aproximou da vidraça e observou enquanto a coruja pousava sobre uma mesa antiga, coberta por uma fina camada de poeira. O brilho suave da lua iluminava o lugar, revelando pequenos objetos encantadores que jaziam ali, como se o tempo tivesse esquecido daquele canto. Ela não pôde conter a curiosidade e, com um leve suspiro, abriu a janela para sentir a brisa fresca da noite. O frescor acariciou seu rosto, trazendo consigo um leve aroma de flores noturnas. Com olhos atentos, Elara se deparou com um caderno de capa de couro, parcialmente escondido entre as tralhas. A coruja, que parecia ser uma fiel guardiã, a incentivava a se aproximar. Cautelosamente, Elara se agachou e puxou o caderno, sentindo o frio do metal de uma antiga fechadura sob seus dedos. Ao abrir a capa do caderno, Elara descobriu que estava repleto de desenhos delicados, pequenos esboços que pareciam contar a própria história do castelo. Algumas folhas estavam manchadas,
como se o artista tivesse trabalhado ali à luz de velas dançantes, enquanto outras reportagens celestiais refletiam sonhos e olhar fascinados. Um desenho em particular chamou sua atenção. Representava uma jovem com longos cabelos que dançavam ao vento, em um momento de pura alegria e liberdade. O olhar da jovem cruzava um campo cheio de flores, com o castelo ao fundo. O que mais a tocou foi a essência de felicidade que transparecia do desenho, algo que ressoava com Elara, trazendo à tona memórias de momentos despreocupados de sua infância. Com delicadeza, Elara virou as páginas, cada uma trazendo pequenos tesouros de anotações e imagens. Algumas descrições detalhadas estavam presentes, como se o artista estivesse compartilhando segredos. Um riso suave escapou de seus lábios quando encontrou um esboço de uma coruja, exatamente a mesma que a acompanhava. O momento de tranquilidade foi interrompido pela sensação de uma presença ao seu lado. Era a coruja, que, com um leve movimento de cabeça, parecia estar incentivando Elara a buscar mais naquela coleção de sonhos. O coração dela pulsava de alegria, como se uma conexão mágica estivesse sendo tecida, unindo passado e presente. Com as mãos ainda segurando o caderno, Elara começou a sentir um calor no peito, um sentimento de pertencimento naquele espaço envelhecido. Não era apenas um castelo abandonado, estava se transformando em um lar, repleto de memórias e histórias esperando para serem redescobertas. Ao olhar para a coruja, ela percebeu que aquela foi uma noite de revelações e que ali havia uma amizade crescente entre as duas. Com um brilho nos olhos, Elara decidiu que não apenas voltaria para desenhar, mas também para desbravar, contar e recontar as histórias que habitaram aqueles muros por tanto tempo. A calmaria da noite encorajava a alma, e cada traço que poderia fazer seria um ato de amor e amizade com o passado, com o rei que nunca dormia e com a coruja que a guiava. E assim, com um sorriso sereno, Elara se perguntou: que mais aquele caderno poderia revelar? Quais outras histórias e memórias estavam esperando para serem descobertas? A curiosidade pulsava dentro dela, abrindo caminho para novas aventuras. Elara ainda se perdia na contemplação da coruja, quando um suave movimento no canto da sala capturou sua atenção. A criatura, com seus olhos grandes e serenos, parecia estar esperando por algo mais, como se soubesse que a noite guardava uma surpresa especial. Lentamente, a coruja alçou o voo e, com um suave bater de asas, dirigiu-se para o outro lado da janela. Curiosa, Elara se aproximou da vidraça e observou enquanto a coruja pousava sobre uma mesa antiga, coberta por uma fina camada de poeira. O brilho suave da lua iluminava o lugar, revelando pequenos objetos encantadores que jaziam ali, como se o tempo tivesse esquecido daquele canto. Ela não pôde conter a curiosidade e, com um leve suspiro, abriu a janela para sentir a brisa fresca da noite. O frescor acariciou seu rosto, trazendo consigo um leve aroma de flores noturnas. Com olhos atentos, Elara se deparou com um caderno de capa de couro, parcialmente escondido entre as tralhas. A coruja, que parecia ser uma fiel guardiã, a incentivava a se aproximar. Cautelosamente, Elara se agachou e puxou o caderno, sentindo o toque liso e frio do couro sob seus dedos. Ao abrir a capa do caderno, Elara ficou fascinada ao descobrir que estava repleto de desenhos delicados, pequenos esboços que pareciam contar a própria história do castelo. Algumas folhas estavam manchadas, como se o artista tivesse trabalhado ali à luz de velas dançantes, enquanto outras refletiam sonhos e olhares fascinados. Cada página parecia pulsar com uma energia própria, trazendo à tona memórias guardadas com carinho. Um desenho em particular chamou sua atenção. Representava uma jovem com longos cabelos que dançavam ao vento, em um momento de pura alegria e liberdade. O olhar da jovem cruzava um campo cheio de flores, com o castelo ao fundo. A interpretação era tão vívida que Elara sentiu a sensação de liberdade e felicidade vibrar em seu coração.
como se o próprio traço a convidasse a se perder naquele instante eterno e alegre. Com delicadeza, Elara virou as páginas, cada uma trazendo pequenos tesouros de anotações e imagens. Algumas descrições detalhadas estavam presentes, parecendo sussurrar segredos, enquanto risos antigos se entrelaçavam com a brisa suave do castelo. E foi então que, entre uma página e outra, algo mágico aconteceu. Enquanto suas mãos deslizavam pelo adornado caderno, um delicado objeto caiu ao chão, vibrando suavemente. Era uma pequena flor cerâmica, tão delicada e perfeita que parecia ter sido esculpida pela manhã. Elara a apanhou, admirando o cuidado e o amor que estavam em cada detalhe. A flor, com suas pétalas suaves, exalava um aroma doce e reconfortante, como se trouxesse consigo uma parte das memórias do castelo. O coração de Elara se aquecia enquanto ela olhava para a flor em suas mãos. Era como se aquele pequeno artefato fosse um símbolo daquela conexão mágica que sentia com o lugar. A coruja, que ainda observava tudo atenta, parecia aprovar a descoberta, como se compartilhasse um segredo antigo e precioso. Com um sorriso leve, Elara decidiu que a flor teria um lugar especial em sua jornada. Assim, ela a guardaria em seu caderno. Inspirada pelo gesto delicado da flor, Elara percebeu que não apenas voltaria para desenhar, mas também para sentir, explorar e descobrir ainda mais das histórias que se escondiam naquela arquitetura antiga. Com o caderno em mãos e o coração pulsando de expectativa, ela sabia que cada visita ao castelo era uma nova chance de vivenciar a magia que esperava para ser desvelada. E assim, na serenidade da noite estrelada, um novo mistério começava a se moldar. Enquanto Elara contemplava, com um brilho nos olhos, as infinitas possibilidades que a próxima página poderia revelar. A suavidade do momento a envolvia, prometendo que a magia da descoberta nunca teria fim. Elara ainda se perdia na contemplação da coruja, quando um suave movimento na sala ao lado capturou sua atenção. O olhar da coruja, agora mais intenso, pareceu se dirigir a um canto menos iluminado do salão. A jovem seguiu o olhar da criatura, seu coração palpitando com expectativa. O que mais o castelo poderia esconder? Com passos cautelosos, Elara caminhou em direção à penumbra, cada passo ecoando suavemente no chão de madeira antiga. O aroma de poeira e musgo tornava-se mais forte, como se o próprio castelo estivesse fazendo uma oferenda das suas memórias. A fraca luz da lua filtrava-se pelas janelas empoeiradas, lançando sombras longas e misteriosas que dançavam ao seu redor. Quando chegou a um pequeno nicho na parede, Elara hesitou por um momento, sentindo uma onda de nostalgia a envolver. Ali, entre algumas tábuas soltas, havia um objeto que mal conseguia distinguir. Respirou fundo e se agachou para melhor examinar. Era uma caixa de madeira adornada, delicadamente talhada, mas coberta por uma fina camada de poeira. Com um toque gentil, ela abriu a tampa que rangeu suavemente. Um sussurro de expectativa escapou de seus lábios. Dentro da caixa, encontrou uma coleção de pequenos objetos, um escudo desenhado à mão, um medalhão cintilante e algumas cartas amareladas. Assim que segurou uma das cartas, um perfume doce e familiar começou a se espalhar pelo ar. Um cheiro que a fez lembrar das tardes tranquilas ao lado da avó, compartilhando histórias e segredos. As palavras da carta estavam quase apagadas, mas algumas frases saltaram à vista carregadas de emoção. Nunca esqueça as raízes. A magia está sempre ao nosso redor. As memórias a envolviam como um abraço quente. A imagem de sua avó dançando na cozinha, risos ecoando entre o tempero das especiarias, a acompanhava. A conexão profunda que sentia com o castelo e sua história parecia se intensificar, como se a energia do passado fizesse parte dela neste instante. Mas então, num segundo silencioso, algo aconteceu. Um leve som, como farfalhar de velhos papéis,
vindo da extensa estante atrás da caixa. Elara virou a cabeça rapidamente, o coração em um ritmo acelerado. O que poderia ser? A coruja, agora aninhada tranquilamente, observava cada movimento dela com olhos curiosos. Tomada por uma mistura de coragem e fascínio, Elara caminhou em direção à estante. À medida que se aproximava, sentiu a presença de algo mais, algo além dos objetos antigos, uma sensação que a fazia querer descobrir. Cada estante parecia abrigar segredos, como se o castelo estivesse vivo e quisesse contar ainda mais histórias. Com as mãos tremendo de expectativa, ela puxou um livro envolto em poeira. O título, quase ilegível, parecia prometer aventuras escondidas. Ao abrir suas páginas, folhas amarelecidas se despegaram lentamente, revelando mapas e desenhos da região. Um particular despertou sua atenção. Um mapa que indicava várias passagens secretas dentro do castelo, interligando salas há muito esquecidas. O coração de Elara pulsava de emoção. O que mais poderia haver por trás dessas paredes? Quais segredos ainda aguardavam para serem desvendados? No fundo de sua alma, ela sentia que estava à beira de uma nova jornada. A coruja, agora mais atenta, parecia compartilhar aquele sentimento. Sua presença forte e silenciosa como uma âncora naquela reflexão mágica. Enquanto Elara explorava as páginas, uma nova certeza começava a florescer dentro dela. Essas histórias e esses objetos eram muito mais do que relíquias do passado. Eram convites nocturnos a aventuras que a esperavam, e em sua leve hesitação, uma pergunta pairava no ar. Por que não seguir adiante e desbravar os mistérios que a aguardavam? Assim, com um sorriso no rosto e a luz da lua a iluminá-la, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Iria descobrir tudo o que esse castelo tinha a oferecer, e muito mais. Elara ainda se perdia na contemplação da coruja, quando um suave movimento na sala ao lado capturou sua atenção. A criatura, com seus olhos grandes e serenos, parecia estar esperando por algo mais, como se soubesse que a noite guardava uma surpresa especial. Lentamente, a coruja alçou voo e, com um suave bater de asas, dirigiu-se para o outro lado da janela. Curiosa, Elara seguiu o olhar da coruja, seu coração palpitando com expectativa. O que mais o castelo poderia esconder? Com passos cautelosos, ela caminhou em direção à penumbra, cada passo ecoando suavemente no chão de madeira antiga. O aroma de poeira e musgo tornava-se mais forte, como se o próprio castelo estivesse fazendo uma oferenda das suas memórias. A fraca luz da lua filtrava-se pelas janelas empoeiradas, lançando sombras longas e misteriosas que dançavam ao seu redor. Quando chegou um pequeno nicho na parede, Elara hesitou por um momento, sentindo uma onda de nostalgia a envolver. Ali, entre algumas tábuas soltas, havia um objeto que mal conseguia distinguir. Respirou fundo e se agachou para melhor examinar. Era uma caixa de madeira adornada, delicadamente talhada, mas coberta por uma fina camada de poeira. Com um toque gentil, ela abriu a tampa que rangeu suavemente. Um sussurro de expectativa escapou de seus lábios. Dentro da caixa, encontrou uma coleção de pequenos objetos. Um escudo desenhado à mão, um medalhão cintilante e algumas cartas amareladas. Assim que segurou uma das cartas, um perfume doce e familiar começou a se espalhar pelo ar. Um cheiro que a fez lembrar das tardes tranquilas ao lado da avó, compartilhando histórias e segredos. As palavras da carta estavam quase apagadas, mas algumas frases saltaram à vista, carregadas de emoção. Nunca esqueça as raízes. A magia está sempre ao nosso redor. Elara sorriu, o coração aquecido com a suavidade daquelas recordações. No entanto, num segundo silencioso, algo aconteceu. Um leve som, como o farfalhar de velhos papéis, vindo da extensa estante atrás da caixa. Elara virou a cabeça rapidamente, o coração em um ritmo acelerado. O que poderia ser? A coruja, agora aninhada, tranquilamente,
observava cada movimento dela com olhos curiosos. Tomada por uma mistura de coragem e fascínio, Elara caminhou em direção à estante. À medida que se aproximava, sentiu a presença de algo mais, algo além dos objetos antigos, uma sensação que a fazia querer descobrir. Cada estante parecia abrigar segredos, como se o castelo estivesse vivo e quisesse contar ainda mais histórias. Com as mãos tremendo de expectativa, ela puxou um livro envolto em poeira. O título, quase ilegível, parecia prometer aventuras escondidas. Ao abrir suas páginas, folhas amarelecidas se despegaram lentamente, revelando mapas e desenhos da região. Um particular despertou sua atenção, um mapa que indicava várias passagens secretas dentro do castelo, interligando salas há muito esquecidas. O coração de Elara pulsava de emoção. O que mais poderia haver por trás dessas paredes? Quais segredos ainda aguardavam para serem desvendados? No fundo de sua alma, ela sentia que estava à beira de uma nova jornada. A coruja, agora mais atenta, parecia compartilhar aquele sentimento. Sua presença forte e silenciosa como uma âncora naquela reflexão mágica. Enquanto Elara explorava as páginas, algo tocou seu coração. A percepção de que não estava sozinha. Cada desenho, cada mapa, cada palavra sussurrada na carta parecia conectar não apenas o passado, mas uma herança que transcendeu o tempo. Uma conexão que a ligava à sua avó e, de alguma forma, ao rei que havia protegido aquelas terras. Era como se o castelo não fosse apenas o espaço físico, mas um elo vibrante entre gerações. Assim, com o caderno em mãos e a flor cerâmica guardada com carinho, ela percebeu que cada visita ao castelo era mais do que um simples passeio. Era um reencontro, uma oportunidade de recontar histórias que nunca haviam sido completamente esquecidas. E ao olhar pela janela, sentiu que a noite ainda guarda muitos segredos, prontos para serem revelados. Com um sorriso no rosto, Elara decidiu que cada página em branco de seu caderno faria parte dessa nova narrativa, rica em memórias e mistérios, enquanto a coruja a observava, como se soubesse que a sabedoria do passado ainda tinha muito a ensinar. Um novo capítulo começava, onde as histórias não apenas se entrelaçavam, mas se transformavam, e Elara ainda se perdia na contemplação da coruja, quando um suave movimento na sala ao lado capturou sua atenção. O olhar da coruja, agora mais intenso, pareceu se dirigir a um canto menos iluminado do salão. A jovem seguiu o olhar da criatura, seu coração palpitando com expectativa. O que mais o castelo poderia esconder? Com passos cautelosos, Elara caminhou em direção à penumbra, cada passo ecoando suavemente no chão de madeira antiga. O aroma de poeira e musgo tornava-se mais forte, como se o próprio castelo estivesse fazendo uma oferenda das suas memórias. A fraca luz da lua filtrava-se pelas janelas empoeiradas, lançando sombras longas e misteriosas que dançavam ao seu redor. Quando chegou a um pequeno nicho na parede, Elara hesitou por um momento, sentindo uma onda de nostalgia a envolver. Ali, entre algumas tábuas soltas, havia um objeto que mal conseguia distinguir. Expirou fundo e se agachou para melhor examinar. Era uma caixa de madeira adornada, delicadamente talhada, mas coberta por uma fina camada de poeira. Com um toque gentil, ela abriu a tampa, que rangeu suavemente. Um sussurro de expectativa escapou de seus lábios. Dentro da caixa, encontrou uma coleção de pequenos objetos. Um escudo desenhado à mão, um medalhão cintilante e algumas cartas amareladas. Assim que segurou uma das cartas, um perfume doce e familiar começou a se espalhar pelo ar. Um cheiro que a fez lembrar das tardes tranquilas ao lado da avó, compartilhando histórias e segredos. As palavras da carta estavam quase apagadas, mas algumas frases saltaram à vista, carregadas de emoção. Nunca esqueça as raízes. A magia está sempre ao nosso redor.
O coração de Elara se aquecia com a suavidade daquelas recordações. Mas então, num segundo silencioso, algo aconteceu. Um leve som, como o farfalhar de velhos papéis, vindo da extensa estante atrás da caixa. Elara virou a cabeça rapidamente, o coração em um ritmo acelerado. O que poderia ser? A coruja, agora aninhada tranquilamente, observava cada movimento dela com olhos curiosos. Tomada por uma mistura de coragem e curiosidade, Elara caminhou em direção à estante. À medida que se aproximava, sentiu a presença de algo mais, algo além dos objetos antigos, uma sensação que a fazia querer descobrir. Cada estante parecia abrigar segredos, como se o castelo estivesse vivo e quisesse contar ainda mais histórias. Com as mãos tremendo de expectativa, ela puxou um livro envolto em poeira. O título, quase ilegível, parecia prometer aventuras escondidas. Ao abrir suas páginas, folhas amarelecidas se despegaram lentamente, revelando mapas e desenhos da região. Um particular despertou sua atenção. Um mapa que indicava várias passagens secretas dentro do castelo, interligando salas há muito esquecidas. O coração de Elara pulsava de emoção. O que mais poderia haver por trás dessas paredes? Quais segredos ainda aguardavam para serem desvendados? No fundo de sua alma, ela sentia que estava à beira de uma nova jornada. A coruja, agora mais atenta, parecia compartilhar aquele sentimento. Sua presença forte e silenciosa como uma âncora naquela reflexão mágica. Enquanto Elara explorava as páginas, algo tocou seu coração. A percepção de que não estava sozinha. Cada desenho, cada mapa, cada palavra sussurrada na carta parecia conectar não apenas o passado, mas uma herança que transcendeu o tempo. Uma conexão que a ligava à sua avó e de alguma forma ao rei que havia protegido aquelas terras. Era como se o castelo não fosse apenas um espaço físico, mas um elo vibrante entre gerações. Então, naquelas páginas desgastadas, Elara encontrou um desenho que capturou seu olhar. Era um retrato de uma jovem sorridente, com olhos que brilhavam como estrelas, segurando um ramo de flores silvestres. No fundo, podia-se ver o mesmo castelo que a cercava, um símbolo de segurança e amor. Uma onda de reconhecimento a envolveu, como se aquela jovem fosse uma versão mais jovem dela mesma, como um reflexo da sua essência. Com um aperto no peito, Elara sentiu lágrimas de emoção brotando. A jovem no desenho não era apenas uma estranha. Era como um eco de suas próprias esperanças e sonhos. Um lembrete de que a magia da vida se perpetua através das gerações. A história de sua avó, de amor e coragem, se entrelaçava com a sua, como se estivessem ligadas por um fio invisível. Ela olhou para a coruja e sentiu uma onda de ternura. O silêncio do castelo agora soava como uma canção suave, sussurrando segredos de gerações passadas. A coruja, com seu olhar sábio, parecia compreender a profundidade desse momento. Elara percebeu que, mesmo nas sombras do castelo, havia luz, uma luz que brilhava nas memórias do amor, da proteção e da sabedoria. Com um sorriso leve, Elara decidiu que não apenas continuaria suas visitas ao castelo, mas também adotaria essa nova história como um capítulo de sua própria vida. O que mais esse lugar mágico ainda poderia revelar? Enquanto as páginas se abriam para novas possibilidades, ela sentiu que a jornada estava apenas começando, a caminho de desenterrar não apenas o que estava perdido, mas também de se encontrar em cada passo dessa descoberta. E assim, o mistério da noite continuava, convidando-a a sonhar com tudo o que poderia vir a seguir. Elara ainda se perdia na contemplação da coruja, quando um toque suave de brisa trouxe um sussurro delicado, quase como se as paredes do castelo estivessem murmurando um segredo antigo. A luz da lua, que antes dançava ao redor, parecia agora se concentrar em um canto ainda mais profundo da sala, onde uma sombra escondida se sobressaía. O coração de Elara batia mais rápido.
Uma mistura de curiosidade e esperança nascida naquele instante mágico. Inspirando profundamente, ela se moveu em direção àquela luz suave que se filtrava. Um convite silencioso para descobrir o que estava além. As tábuas do chão rangiam baixinho sob seus pés, enquanto o aroma de madeira envelhecida envolvia-a como um abraço familiar. O castelo, que antes parecia apenas um lugar abandonado, agora pulsava com vida, sussurrando histórias de tempos passados. Quando chegou mais perto, Elara notou um pequeno altar simples, adornado com flores secas e folhas amareladas, como testemunhas de dias esquecidos. No centro, uma pequena caixa de madeira, mais ornamentada do que a anterior, repousava. O coração dela disparou novamente. O que estaria ali? Com mãos trêmulas, ela levantou a caixa, sentindo seu peso, como se carregasse consigo o fardo das memórias de um passado distante. Assim que a abriu, um perfume sutil de lavanda e rosa inundou o ar. Dentro havia uma coleção de cartas amareladas, cada uma escrita com uma caligrafia elegante e fluida. Elara começou a ler a primeira, e cada palavra parecia trazê-la mais perto de um outro tempo. Mensagens de amor e carinho, histórias de um rei que não só governava, mas também sonhava com seu povo. As cartas falavam sobre momentos de alegria, desafios enfrentados e uma conexão profunda com a terra que cercava o castelo. Ao ler uma passagem, Elara se viu parando para processar a imagem de uma jovem, com o rosto iluminado pela luz do sol, que corria pelo campo com flores nos cabelos. A descrição daquela cena a fez lembrar de sua própria infância, quando frequentemente brincava em campos floridos, rindo e sonhando em liberdade. Os ecos de risadas distantes pareciam ressoar nas paredes, e ela sorriu de leve, reconhecendo-se naquelas palavras, como se estivesse conectada a essa jovem de tempos e vidas passadas. Mas uma frase em particular, em quase todas as cartas, chamou sua atenção. A verdadeira magia reside na memória que compartilhamos, nas histórias que contamos. Algo a cutucou gentilmente, como se as palavras quisessem guiá-la a entender que sua própria história estava entrelaçada àquelas experiências. A sensação era de que cada visita, cada desenho, estavam construindo uma ponte para o passado, para a sabedoria de quem já havia vivido ali. Elara fechou os olhos por um instante, permitindo que sentimentos de alegria e saudade a envolvessem. Uma onda reconfortante atravessou seu ser, como se pudesse sentir o calor da presença de sua avó, aquela que sempre lhe falava sobre a magia nos pequenos momentos. Era ali naquele castelo que as histórias ganhavam vida, onde ela podia admirar o passado e entrelaçar sua história com a dos que vieram antes. Quando abriu os olhos novamente, notou que a coruja observava atentamente. Seus grandes olhos pareciam refletir a sabedoria acumulada do tempo, incentivando-a não apenas olhar, mas a sentir. E essa conexão tornou-se palpável em um instante, como se de alguma forma a coruja compartilhasse daquele mesmo legado. Com um suspiro tranquilo, Elara decidiu que aquelas cartas, aquelas histórias não ficariam guardadas apenas naquela caixa. Elas mereciam ser contadas, revividas e carregadas para o futuro. Com o coração preparado, ela prometeu a si mesma que continuaria a explorar, a escutar e a desenhar cada história que fosse revelada. E assim, num silêncio profundo e sereno, enquanto a lua iluminava o caminho, Elara sentiu que aquela noite era apenas o começo de algo muito mais grandioso, onde a história se desdobraria a cada nova descoberta e cada nova lembrança. O que mais estava escondido sob aqueles muros? Esses segredos ainda a aguardavam, prontos para lhe sussurrar suas verdades. Enquanto Elara contemplava as cartas, sentiu um misto de emoções invadir seu coração. Aquela conexão com o passado, as palavras deixadas por um rei que tão carinhosamente protegia seu legado,
a envolviam como um cobertor suave de memórias. Ela sabia, naquele momento, que sua jornada ao castelo chegava a um novo desfecho, mas não sem levar consigo um tesouro de histórias e sentimentos. Com as cartas firmemente guardadas, a jovem olhou mais uma vez para a coruja, que estava em uma vigilância silenciosa. Como se dissesse que o verdadeiro encerramento não aconteceria apenas com despedidas, mas com promessas de novas descobertas. Elara sorriu e, em um impulso, decidiu que contaria as histórias do castelo, a reconstrução de cada memória ao lado da herança de sua avó e do rei que nunca dormia. Ouvindo o leve sussurro do vento através das janelas abertas, ela começou a se sentir cada vez mais em casa dentro daquele espaço. A tristeza de se despedir de um lugar tão significativo não existia mais. No lugar disso, a gratidão ganhara espaço. À medida que se levantava, guardando o caderno sob o braço, prometeu a si mesma que voltaria para explorar as passagens secretas, que conheceria cada canto do castelo e que daria vida a cada história adormecida. A coruja parecia partilhar esse sentimento e, com um movimento suave, pousou em seu ombro. Elara sorriu, sentindo que tinha uma fiel companheira ao seu lado, uma guardiã de segredos que a acompanharia em sua nova jornada. O castelo, assim, transformou-se não apenas em um lugar de revelações, mas em um amigo na essência, cujo silêncio falava tanto mais que palavras. Quando Elara deu o primeiro passo em direção à saída, a lua iluminava seu caminho de forma gentil, como se quisesse marchar junto com a jovem em sua jornada contínua. O ar fresco da noite fez com que ela se sentisse viva, e o aroma das flores noturnas parecia aplaudir seu retorno. As promessas de novas histórias estavam a um passo de se tornarem realidade. Assim que cruzou o limiar do castelo, o coração dela disparou com a emoção da liberdade. Virou-se uma última vez e olhou para as janelas iluminadas, onde por um momento sentiu que as vozes do passado ainda ecoavam, lhe oferecendo abraços ternos e lembretes das memórias que permaneceriam. "Até logo, querido castelo", sussurrou, enquanto seu olhar se detinha nas estrelas. O céu agora um manto cintilante de possibilidades, que exibia um futuro cheio de aventuras. E assim, passando por entre sombras e luzes, Elara percebeu que a magia não estava apenas na história que carregava, mas também nas páginas em branco que a aguardavam, à espera de serem preenchidas com novas experiências e amores. Agora, antes de você se deixar levar pelas lembranças e devaneios, tenho um pedido. Este é o momento de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar essa jornada juntos. Não deixe de me contar nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. A sua presença aqui faz toda a diferença. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de uma história para dormir. Vamos construir juntos essa comunidade de sonhadores.